João Pessoa está fazendo 433 anos e estamos aqui no Rio Sanhauá, onde toda essa história começou, né não, Lúcio? Exatamente. Para concluir essa série de vídeos sobre a cidade, né, em comemoração ao aniversário, resolvemos então embarcar nessa aventura histórica. Vamos com a gente? Simbora! Finalmente atracamos aqui no Rio Sanhauá e agora vamos conhecer uma pessoa que vai nos guiar nessa aventura, não é isso? Isso, tudo bem, Luana? Tudo bem? Tudo bom, Silvio? Conta aí pra gente qual é a importância desse local que a gente tá aqui na história de João Pessoa. Para falar de João Pessoa, nós vamos entender que tudo começa aqui, né, Lúcio e Luana? Aqui é o começo de uma grande história dos 433 anos que vamos comemorar. É onde chegaram os portugueses e aqui decidiram que ia ser a porta de entrada deles para a Europa. Interessante que a João Pessoa é uma das únicas cidades no Brasil, eu acho que é a única cidade que começou no Rio e foi para o litoral, é isso? Isso, ela tem essa característica de uma capital que nasceu às margens deste rio, que é o Rio Sanhauá, e ela se desenvolve a leste, aonde nós chegamos à praia que hoje conhecemos como Tambaú, Cabo Branco. Então ela nasce do interior para o litoral. É uma característica bem marcante dessa cidade. E aí, por chegarem aqui por necessidade, né, os portugueses decidiram construir aqui a cidade real, que ficou denominada de Nossa Senhora das Neves. Isso é fato em homenagem ao descobrimento. Eles procuravam no calendário, né, o santo mais próximo, e nesse caso virou Nossa Senhora das Neves, que foi o nosso primeiro nome de cidade, que também é a padroeira até hoje. E daí, depois de vários processos, né, que este primeiro nome ele se dá justamente da descoberta, né, dessa região, e na segunda expedição, que é uma expedição para explorar e para edificar, né, ela surge com um novo nome, que é Felipeia de Nossa Senhora das Neves, em homenagem ao rei Filipe, que herdaria o trono de Portugal e de Espanha. Ele mandava, né, nesses dois países na época, né, e aí o nome Felipeia vem em homenagem a Felipe. Depois Frederikstad. E depois nós temos por várias tentativas de invasão por parte dos holandeses, né, não só nossa, mas de todo o Nordeste, mas aqui eles conseguiram entrar em 1634 e aí tomaram toda essa região, passando o nome a se chamar Frederikstad. Então certo? Saiu o governo português, então e entra o governo holandês. E eles também vieram com o intuito de explorar, né, de descobrir, de adentrar mais, né, no estado, e aí também poder colher riquezas da nossa região, né, principalmente a questão de madeiramento e outras riquezas que existiam na região, né, permaneceram por 20 anos, certo? Paraíba, por causa dos índios. Isso, porque aí nesse período entre 634 e 654 eles governaram, e aí os portugueses retomaram, voltaram e expulsaram os holandeses daqui, né? E daí a cidade volta a se chamar Felipeia. E esse rio ele se torna importante porque é através dele que toda a história de João Pessoa começa, né? E atrelado também a Paraíba. Eles traziam materiais, né, para construção. Porque, por exemplo, depois que expulsaram os holandeses, né, os portugueses passaram realmente a ficar fortificados aqui, e aí começaram a ter um livre acesso, sem essas invasões, né, ocorrerem, e começaram a trazer esses materiais, certo? De todos os tipos, desde da questão de iluminação, de madeiramento, de ferros e as mobílias também dessa região, para poder justamente começar a cidade e ela se desenvolver, certo? De forma natural, mas tudo isso através desse rio, do Rio Sanhauá. Quando os europeus chegam aqui, eles já encontraram esses índios, e ao longo do tempo, do passado tempo, né, de toda essa história, os índios se tornaram mais presentes, porque como eles ficavam em aldeias distantes e distintas, né, uma das outras, eles passaram a observar e, por curiosidade, passaram a se aproximar do europeu, né, do português inicialmente, que foram os nossos colonizadores. E tudo, na verdade, que se falava
o europeu falava, o índio ele retrucava, né, com uma palavra que era do dialeto dele, como por exemplo, poderia se dizer que aqui seria o Rio Real, e aí eles diziam, não é o Rio Real, aqui chama-se Sanhauá. Né, tinha a questão do índio envolvido, certo? Do mesmo jeito que vai surgir a história da palavra Paraíba, né? Que a Paraíba provém do rio Paraíba, que é um rio de águas escuras, um rio de má navegação, um rio mau, né? Então, todas as vezes que eles falavam outros nomes, eles colocavam o nome. O nome é esse. O nome é esse. Mais ou menos a disputa entre quando a gente fala se é macaxeira ou mandioca, né? Exatamente. Basicamente é isso. Então, o índio ele é muito forte na nossa região, porque a maioria dos nossos nomes tem a ver com o índio, né? Sanhauá, Manaíra, Tambaú, né? Que faz parte do nosso cotidiano. Então, Silvio, quer dizer que a cidade inicia aqui no Rio Sanhauá e se desenvolve pelo litoral, não é isso? Exatamente, ela se desenvolve através do rio, que depois que se cessam essas invasões, chegam-se as grandes embarcações trazendo materiais para desenvolvimento da cidade, aonde a gente vai crescendo ao longo do tempo a cidade, onde nós temos o Hotel Globo como a parte comercial. Lá né? tem uma bela vista, por Exatamente. sinal. Então bora lá conhecer o Hotel Globo? Vamos lá. Vamos embora. Então a gente está aqui no Hotel Globo, que é o principal símbolo do desenvolvimento econômico da cidade na época, né? Ele foi o primeiro hotel de luxo da cidade. Exatamente, ela como a cidade surgiu através, obviamente, do rio, ela se desenvolve até essa localidade, aonde em 1929 chega o grande hotel de luxo da cidade, que é o Hotel Globo, inclusive fazendo parte de grandes eventos. A sociedade passa a utilizar esse espaço, né, para fazer bailes e grandes eventos, né, e ela se desenvolve a partir deste ponto, comercialmente falando, com a consolidação do Hotel Globo. Que acontecia os chás da tarde, né? Exatamente, nós temos aqui um jardim que dá para uma vista belíssima e a importância dessa chegada desse hotel, ela é muito clara quando você observa as margens do Rio Sanhauá, porque todos os hóspedes, eles tinham essa visão primordial da chegada do europeu à nossa cidade, ou mesmo a partida. Então, por isso que a localização do Hotel Globo é tão importante. A gente estava mais ou menos ali, não é isso? Isso, nós estávamos naquela parte um pouco mais abaixo, subimos um pouco no começo dessa colina, né? E aí de onde vamos desenvolvendo toda a cidade. Pessoas de grande potência estiveram aqui, né? Eu queria saber uma coisa, assim, alguma pessoa famosa do tempo já visitou aqui, já esteve aqui nesse hotel? Sim, Bibi Ferreira, o pai da Bibi Ferreira, a Tônia Carreiro, né, já esteve aqui, né, o próprio Ernesto Geisel esteve aqui, quando inclusive ele morou, na verdade, 30 dias aqui no hotel, quando ele ainda era tenente, certo? Ele veio, obviamente, para cá para desenvolver a região e acabou ficando. Era um ponto de encontro, né? As pessoas... Exatamente. Como era um hotel de glamour, que era o hotel de grande luxo, toda a sociedade se encontrava em bailes, em chás, como você mesmo citou, nessa região. Agora a gente vai conhecer também uma parte que sofreu uma grande influência europeia em relação às construções também, que é a Igreja de São Francisco, né? Exatamente. Aqui a gente vem para a parte comercial, onde começam a surgir as primeiras igrejas, né, e elas vão se desenvolvendo em várias localidades, mas uma das principais, e com certeza hoje reconhecidamente é um dos três pontos, né? É um dos 3 pontos mais importantes da arte sacra do país, que é o São Francisco, onde a gente pretende visitar. Bora conhecer. Vamos lá. Bem, vocês lembram como eu estava falando anteriormente? Através do Rio Sanhauá e das embarcações que lá atracavam, grande parte dos materiais vinham justamente para desenvolver a cidade. A questão comercial e a questão religiosa também. E também esses materiais fizeram com que chegassem a esse local, que é o Convento de São Francisco, aonde foi desenvolvido esse grande complexo, que hoje é um dos mais importantes do Brasil. Ele é um dos 3 mais importantes do Brasil, porque aqui você reúne a arte sacra pura,
e ele está em bom estado de conservação. Daqui você vai observar a chegada do azulejo, você vai ver a chegada do madeiramento, das grandes estátuas em relação à questão religiosa, tá certo? E se desenvolveu aqui muitas esculturas, e entre elas as pinturas, entre elas as esculturas feitas na própria pedra, né? E na questão de madeiramento. E essa igreja, ela tem essa importância para João Pessoa. Bonito, né? Exato, porque aqui para onde você olhar, para onde você observar, aqui se respira a arte pura, né? Quando inclusive a gente vem fazer a visita a esses locais, a gente questiona as pessoas, comenta com as pessoas que aqui não se deve ter cunho religioso, mas sim um cunho artístico e histórico, porque aqui é arte pura, é história pura. A gente pode dizer que aqui é uma reunião de algo local com a mistura da colonização, pelo fato de que a gente percebe que foi construída com elementos locais também, né? Teve algo vindo também, né, pelo Rio Sanhauá, mas tem algumas coisas locais e a gente tem influência também artística, como o barroco, né, como toda a questão das pinturas, que não veio dessa influência histórica também. Acho que tem um pedacinho, né, de cada... Exato, exato. Mesmo porque quando a gente fala da questão do barroco, e aqui você vê muito isso aparente. Você vê o barroco tropical, você vê o barroco rococó, você vê o barroco na sua essência, né? O tropical, o rococó, porque eles são distintos, mas são arte pura, pintura. Aonde você observa, se você olha um teto desse tipo, aonde ele tem uma pintura já em 3D, né? E o artista não quis deixar a sua assinatura. Isso, nunca vai saber quem foi. Isso é sempre mistério, né? E grande parte do que você vê aqui, ele veio trazido para cá, né? Você tem desde estátuas, alguns deles quadros, e outros foram desenvolvidos aqui, né? Como a questão da parte que é de pedra, né? Onde é trabalhada à mão, então subtende-se que é tudo feito no local. Quais outros locais aqui próximo que também constituem essa parte desse avanço da cidade? Do avanço da cidade a gente vai ter, além da igreja de São Francisco, do convento de São Francisco, a gente vai ter outras igrejas como o mosteiro de São Bento, a gente vai ter a igreja do Carmo, e aí a cidade vai se estendendo, onde a gente vai ter a Praça Pedro Américo, onde tem o próprio Teatro Santa Rosa, e também a Praça de João Pessoa, onde a gente tem ali a conhecida Praça dos Três Poderes. E aí finaliza nessa história antiga da cidade o Parque Solon do Sena, que é conhecido naturalmente como Lagoa, que teve o seu cunho de ser criado com o intuito de reunir as famílias no final de semana para que elas pudessem fazer piqueniques ao redor daquela lagoa. Então é isso, pessoal, a gente encerra por aqui essa série de vídeos comemorativos para o aniversário de João Pessoa. A gente falou 50 fatos sobre a cidade no primeiro vídeo, também visitamos a Festa das Neves, né? E agora a gente encerra aqui essa parte histórica da cidade, visitando alguns pontos. E tudo isso você pode conferir aqui nesse card, essa playlist completa. E esse passeio só foi possível porque o nosso amigo aqui, Silvio, nos acompanhou. Foi bem bacana, enriqueceu nossa mente, né? Eu aprendi muitas coisas, né, Lúcia? A gente aprendeu muitas coisas. É muito importante sempre ter um guia de turismo para você conhecer a cidade e a história dela, né, Silvio? Isso serve tanto para quem é, deixa eu só te atrapalhar, isso serve para quem é da cidade como também quem está visitando. Muitas vezes a pessoa fala, eu sou de João Pessoa, não preciso, mas a gente está vendo aqui que a gente não sabia muita coisa que foi falada aqui. Isso, eu agradeço a vocês essa oportunidade, lembrar vocês que o guia de turismo é um profissional apto para fazer esse tipo de trabalho, trazer as melhores informações, levar você aos melhores lugares. Então a gente fica por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, dar joinha aqui no vídeo se você gostou e comenta aqui embaixo o que é que você achou desse vídeo, dessa série e quais outros lugares de João Pessoa que você quer conhecer. É isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.